number of years ago, I was holding an evangelistic meeting in Pakistan. Há alguns anos atrás eu estava a ter umas reuniões evangelísticas no Paquistão. I'd spend hours studying the Quran. Eu passei horas a estudar o Corão. I was holding meetings in a Muslim auditorium. Estive a ter reuniões no auditório muçulmano. And each evening as I preached, there would be Muslims that would come, E cada noite, enquanto eu pregava, havia muçulmanos que vinham, Hindus would come, hindus que vinham, Parsis would come. Parsis, they're descendants of Cyrus. Parsis, And there would be Christians that would come. e cristãos que vinham. The Parsis are very interesting people. Os Parsis são pessoas muito interessantes. You can always tell a Parsi cemetery because you see these large chimneys. They're like smokestacks. Vemos sempre quais são os cemitérios Parsis, porque vemos sempre chaminés muito grandes nestes cemitérios. The Parsis are descendants of Cyrus. Os Parsis são descendentes de Círios. They come from Persia originally. Vêm da Pérsia originalmente. When a Parsi dies, Quando Parsi morre, they believe they must go back to the earth, eles acreditam que devem voltar à terra, but they must regenerate life when they go back. mas que devem também regenerar a sua vida quando voltam. So they have these large towers, Então têm estas grandes torres and they lay the body on the top of the tower, e colocam o corpo, deitam-no em cima da torre, and the birds come and eat its flesh, e os pássaros vêm comer a sua carne, but it's laid on an iron grate, mas está deitado numa grade de ferro. and the birds eat the flesh, E os pássaros comem a carne, and the bones fall through at the bottom of the tower. e os ossos caem até ao fundo da torre. When the tower fills with bones, Quando a torre está cheia de ossos, they start another one. eles começam outra. Now, when I was holding my evangelistic meetings there, Então, quando eu estava a fazer as minhas reuniões evangelísticas ali, the men always sat on the left. aquele homem sentava sempre à esquerda. The women always sat on the right. As mulheres, os homens sempre à esquerda e as mulheres sempre à direita. Longly veiled women with their eyes looking at me. Mulheres com o seu véu, só os olhos é que se viam olhar para mim. Now, the Muslims believe that any picture of God is blasphemy worthy of death. Os muçulmanos acreditam que qualquer imagem de Deus é uma blasfémia digna de morte. So you have to be very careful what pictures you use. Então temos de ser muito cuidadosos com as imagens que usamos. We had a great health expo. Tivemos uma grande Expo Saúde. So many were coming for heart disease and cancer treatments and so forth. Muitos vinham para tratamentos do coração e de outros problemas de saúde. And each evening I would preach. E cada noite eu pregava. And God was blessing the meetings. E Deus estava a abençoar as They were reuniões. growing every night. As pessoas estavam a crescer o número de pessoas cada noite. 28 buses were bringing the audience to the meeting. 28 autocarros traziam o público para as reuniões. And many people were coming by public transportation. E muitas pessoas vinham de transportes públicos. So we had 500 people. Então, quando começámos, tínhamos 500 Then pessoas, 700. depois Then 700, 1,200. depois 1.200. Now they assigned me 2 Muslim bodyguards. Então deram-me 2 guarda-costas muçulmanos. One was very small but very muscular. Era muito pequeno e muito musculado. One was a very huge Muslim muscular man. Outro era muito alto, enorme e musculado. And I muçulmano. felt so proud I had those bodyguards. E eu fiquei tão orgulhoso de ter aqueles guarda-costas. I wasn't worried about anything. Eu não estava preocupado com nada. Then one day I wondered, Depois um dia eu pensei, why did they just assign me 2 Muslim bodyguards? por que é que eles me deram 2 guarda-costas muçulmanos? They said, "Oh, pastor, Eles disseram, we're pastor, not worried about you, não estamos preocupados but if consigo. this crowd riots, Mas, if this crowd has a riot, se esta multidão tiver um motim, if they rebel, e se eles se rebelarem, we have to protect the auditorium from burning down." temos de proteger o auditório para ele não queimar. So they weren't too concerned about me. Então não estavam assim tão preocupados Those comigo. men were concerned about the auditorium. Aqueles homens estavam preocupados era com o auditório. One night, before I was going to preach, Uma noite antes de eu pregar, the buses came in, os autocarros chegaram and I noticed that there was a women's bus. e reparei que havia um autocarro de mulheres. This bus only took women, no men. Este autocarro só levava mulheres, The não veiled homens. women get off the bus. As mulheres com o véu saíram do autocarro. They are very nervous. Estão muito nervosas. Very, very nervous. Muito, muito nervosas. And I said to my host, "What's the problem?" E eu disse ao meu hóspede, ao meu anfitrião, qual é o problema? 3 young men in their early 20s wanted to get on that bus.
3 homens jovens nos seus 20 anos quiseram entrar naquele autocarro. And the driver wouldn't let them. He said it's a women's bus. E o motorista não deixou, porque disse, isto é um autocarro de mulheres. So the men said, either you take us or we are going to get 20 young men and bring a truck and burn all your buses. Então estes jovens disseram, ou o senhor nos leva, ou trazemos 20 rapazes e queimamos o autocarro. So while I was preaching, Então enquanto eu pregava, a truck pulled up outside the auditorium. uma caminhoneta parou ao lado do auditório. 20 men got off with torches 20 homens saíram com tochas to burn all our buses. para queimar todos os The autocarros. Muslim bodyguards called the police. Os guarda-costas muçulmanos chamaram a They polícia began to shoot at them. e tiveram de disparar neles. About 9 or 10 of them got away, Mais ou menos 9 ou 10 fugiram, but they arrested about 10 of them. mas ficaram mais ou menos 10. That evening, I was Oh. they arrested about 10 of them, brought E them to jail. prenderam mais ou menos 10 e os outros fugiram, desculpem. So I went to, after the meeting that night, Então depois da reunião essa I noite, went to my room at the Karachi Adventist Hospital. eu fui até ao meu quarto no Hospital Adventista About midnight, the union president knocked on the door. e mais ou menos à meia-noite o presidente da União bateu à porta. Pastor, we got a big problem. Pastor, temos um grande problema. You remember those 10 young men that were arrested? Lembra-se daqueles 10 jovens que foram presos? They were going to burn our buses? Eles vão queimar os nossos autocarros? Yes. Sim. Well, they're not Muslims. Olha, eles não são They muçulmanos. come from a village, Eles vêm de uma aldeia very poor Christians. de cristãos muito pobres. They wanted to come to the meeting, Eles quiseram vir à reunião, but the driver wouldn't take them because it was a women's bus. mas o motorista não os levava porque era um autocarro de So they mulheres. got so angry they're going to burn the buses. Então ficaram tão zangados que vão queimar os autocarros. But the Muslim police Mas a polícia muçulmana have taken them to the police station. levou-os até à esquadra da They polícia. have stripped them Eles despiram-nos and they are whipping them e estão a chicoteá-los. and they're beating them. E estão a bater-lhes. And he said, Pastor, we've got to do something. Pastor, temos de fazer alguma coisa. But if you go to the police station, Mas se você for à esquadra da it polícia, could become an international incident. pode se tornar um incidente internacional. So he said, What shall I do? Então ele disse, o que é que eu hei de fazer? So I said to the union president, Então eu disse ao presidente da Go União, to the police station right now. vá agora mesmo à esquadra de polícia. Tell the police that we are not going to press charges against these young men. Diga à polícia que nós não vamos apresentar queixa contra estes jovens. Get them out of there as quick as you can. Tire-os dali o mais depressa possível. So he went to the police station. Então ele foi lá à He told the esquadra de police, polícia We are begging you, let these people go. We're not going to press charges e on them. disse à polícia, por favor, nós imploramos-vos, soltem-nos porque nós não vamos apresentar So queixa. these 10 young men that were going to burn the buses walked out on the steps of the police station in the hot Pakistani night with the union president. Então, estes 10 jovens que iam queimar os autocarros saíram da esquadra da polícia numa noite quente do Paquistão com o nosso presidente da União de lá. They said, Pastor, Eles disseram, pastor, why have you done this? por que é que você fez isto? We came to burn your buses. Nós viemos para queimar os seus autocarros. We came to destroy those meetings. Viemos para destruir aquelas reuniões. You should put us in jail. Você devia pôr-nos na prisão. We were being beaten. Nós estávamos a ser espancados. But you came and freed us. Mas você veio libertar-nos. Why? Porquê? The union president said, Because Jesus Christ came to free us. E o presidente da União disse, porque Jesus Cristo veio nos libertar a nós. Jesus freed us. Jesus libertou-nos. And the Word of God says E a palavra de Deus diz, that if you want to be forgiven, you should forgive. se quisermos ser perdoados, devemos perdoar. So we forgive you. Então nós The perdoamos-vos. leader of the group spoke up. E o líder do grupo falou Will Pastor Finley let us come to the meetings? e disse, será que o pastor Finlay nos deixa vir às reuniões? These young men began to come to the meetings. Estes jovens começaram a vir às reuniões. I talked about Christ Eu falei sobre and Cristo how Jesus can change your life, e como Jesus pode mudar a nossa how vida. Jesus can give you new peace. Como Jesus nos pode dar paz. If any man is in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. And I made an appeal, E eu fiz um apelo, passed out appeal cards. passei cartões de apelo. In that part of the world, it was impossible to make an altar call. E naquela parte do mundo era impossível fazer um apelo direto da tribuna. So we gave out response cards. Então demos cartões de resposta. These young men signed the cards. Estes jovens assinaram os And in cartões. Karachi, Pakistan, E em Karachi, no we Paquistão, baptized 279 people. batizámos 279 And- pessoas. And a number of them
5 or 6 of them were these young men that came to burn the E buses. 5 ou 6 destes eram os jovens, dos jovens que tinham vindo queimar os And the autocarros. leader of that gang became the deacon of one of our churches. E o líder daquele gangue tornou-se diácono numa das nossas igrejas. He was not burning buses, but lighting fires for God. E ele não estava agora a queimar autocarros, mas a acender fogos para Deus. The word of God is powerful. A palavra de Deus é poderosa. The word of God changes A lives. palavra de Deus muda vidas. If you have your Bible, take it, please, and turn to Hebrews chapter 4, verse 12. Se têm a vossa Bíblia, por favor, abram-na em Hebreus, God capítulo still 4, use- versículo 12. God still uses his word to transform lives. Deus ainda usa a sua palavra para transformar Hebrews vidas. 4, verse 12. Hebreus 4, versículo 12. There are those that think preaching is out of date. Há aqueles que acham que a pregação está fora de moda. There are those who think we live in a modern secular age and no one will listen to God's word Há anymore. aqueles que acham que nós vivemos numa era moderna, secular e que ninguém vai ouvir a palavra de Deus. For 6,000 years, God has used preaching to change people's lives. Durante 6.000 anos, Deus usou a pregação para mudar a vida das pessoas. Jesus himself made the first appeal in the Garden of Eden. Jesus, ele próprio fez o primeiro apelo no Jardim do Éden. He came to that garden when Adam and Eve sinned and he said, "Where are you, Adam? Where are you, Eve? Come forward." E ele veio àquele jardim onde Adão e Eva tinham pecado e ele disse: Onde estás, Adão? Onde estás, Eva? Vem cá. Moses preached to Israel Moisés pregou a Israel and he said, "Who is on the Lord's side? Make your decision." e disse: Quem está do lado do Senhor, faça a sua decisão. Elijah preached on Mount Carmel. Elias pregou no Monte Carmelo. And there he said, "How long halt you between two opinions?" E aí ele disse: Até quando cocheareis entre duas opiniões? Peter preached on Pentecost, 3,000 were baptized. Pedro pregou no Pentecostes, 3.000 foram batizados. Paul preached in Galatia, Ephesus, and Philippi. Paulo pregou na Galácia, em Éfeso e em Filipos. And Jesus preached to 5,000 on the hillside of Galilee. E Cristo pregou a 5.000 nos montes da Galileia. For 6,000 years, God has used preaching. Durante 6.000 anos, Deus usou a pregação. And God is not done with preaching yet. E Deus ainda não acabou de pregar. In the closing work, God will use preaching. No trabalho final, Deus usará a pregação. Hebrews 4, verse 12. Hebreus 4, versículo 12. For the word of God is living and powerful. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. God's word is powerful. A palavra de Deus é eficaz, é poderosa. I've preached the gospel all over the world and I've seen Jesus change lives. Eu prego o evangelho em todo o mundo e eu vejo Cristo a mudar vidas. And some people call it the foolishness of preaching. Algumas pessoas chamam a loucura da pregação. Romans chapter 1, rather 1 Corinthians chapter 1. 1 de Coríntios, capítulo 1. 1 Corinthians 1 and verse 21. 1 de Coríntios 1 e versículo 21. For since in the wisdom of God the world through wisdom did not know God, Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria it sabedoria, pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. In Paul's day, Nos dias de Paulo, the Greeks said the preaching of the Bible and Christ was foolishness. os gregos disseram que a pregação de Cristo e da Bíblia era loucura. But God used the foolishness of preaching to transform lives. Mas Deus usou a loucura da pregação para transformar vidas. There are pseudo-intellectuals today. There are. Let me make it more simple. Há pseudo-intelectuais hoje em dia. They Obrigado. think they're intellectual. Pensam que são intelectuais. They have a certain air about them of intellectualism. Têm uma certa aura à volta deles de intelectualismo. They will tell you that evangelism is out of date. Eles dirão-vos que o evangelismo está fora They will de moda. tell you that you need to use more secular methods. Eles dirão-vos que precisamos de usar métodos mais seculares. I have one question for them.
Eu tenho uma pergunta para eles. How many people have they won to Christ in the Adventist message themselves? Quantas pessoas é que eles próprios ganharam para Cristo e para a mensagem adventista? When they can show me they've won 100 people through intellectualism, or 200 people, or 500 people, then I will listen. Quando eles mostrarem que conseguem ganhar para Jesus 100 pessoas, ou 200, ou 500 pessoas, então eu vou ouvir. Until then, I'll keep preaching the Word of God and watching people come to Christ and be baptized. Até lá eu vou continuar a pregar a palavra de Deus e a ver pessoas a virem e serem batizadas. Most of the intellectuals A maior parte dos intelectuais who tell you that evangelism doesn't work que vos dizem que o evangelismo não funciona, would not know a soul if they saw one. não conheciam uma alma se eles a vissem. Most of them A maior parte deles are not soul winners. não são conquistadores de almas. I thank God Eu agradeço a for Deus men and women por homens e of mulheres bright minds and great intellects de mentes brilhantes e de grandes intelectos who are soul winners. que são conquistadores de almas. Dwight Moody, Dwight Moody, great preacher of a few generations ago. grande pregador de algumas gerações atrás. He moved 2 continents for God. Ele moveu 2 continentes para Deus. Now, he made many grammatical mistakes when he preached. E ele fez muitos erros dramáticos quando ele pregava. One night, an English teacher was in the audience. Uma noite, um professor de inglês estava na audiência. She wrote down every time Pastor Moody made a grammatical mistake. Era uma professora e esta professora escreveu todos os erros gramáticos da pregação de Moody. He made 28 grammatical mistakes in one sermon. Ele fez 28 erros gramáticos num sermão. So she came up to him after the message. Então ela veio ter com ele She depois da said, mensagem Pastor Moody, e ela disse: Pastor Moody, I listed 28 grammatical mistakes you made. eu listei 28 erros gramáticos que você fez. He said to her, E ele disse: Lady, Senhora, I'm using all the English I know to win souls for Christ. eu estou a usar todo o inglês que eu conheço para ganhar almas para Cristo. What are you doing with the English you know? O que é que você está a fazer com o inglês que a senhora conhece? Another time he was preaching. Outra vez ele estava a pregar An intellectual PhD came into the audience. e veio um doutorado intelectual à audiência. He didn't agree with evangelism. E ele não concordava com o He didn't agree evangelismo. with this business of making altar calls. Não acreditava neste negócio de fazer apelos. He didn't agree with Bible preaching. Ele não acreditava na pregação bíblica. So he came to Pastor Moody after the meeting. Então veio ter com o pastor Moody He depois da said, reunião. Pastor Moody, Ele disse: Pastor Moody, I don't agree with the methods you're using. eu não concordo com os métodos que o senhor está a usar. I don't agree with them at all. Eu não concordo nada. Moody smiled. E Moody sorriu. He said, I'd rather use my poor methods Eu prefiro usar os meus métodos pobres and win some souls for Jesus e ganhar algumas almas para Jesus than use your perfect message do que usar Methods. os seus métodos perfeitos and win nobody. e não ganhar ninguém. The question A questão is, are you a soul winner? é, somos nós conquistadores de almas? Do you know what it means to be on your knees and weep and pray for souls? Sabem o que é estar de joelhos e chorar e pleitear com Deus por almas? Do you know what it means to give 20 Bible studies a week as a pastor and go door to door and get Bible studies and study God's Word in small groups with people? Sabem o que é, enquanto pastores, darmos 20 estudos bíblicos por semana, ir de porta a porta e orar com as pessoas e fazer pequenos grupos? Do you know what it means to hold evangelistic meetings and appeal to people whether the crowd is small or big? Sabem o que é fazer reuniões evangelísticas e fazer apelos às pessoas, quer a multidão seja grande ou seja um pequeno grupo? I know what it's like Eu sei o que to é. preach to 15 people and 20 people. Eu sei o que é pregar a 15 pessoas e a 20 pessoas. Pour your soul out in Denmark. E extravasar a nossa alma na Dinamarca. In Denmark, the crowds are small. I didn't have big crowds there. Na Dinamarca as multidões são pequenas, não tem grandes multidões ali. Anybody can preach to 1,000 people. That's easy. Qualquer pessoa pode pregar a 1000 pessoas. Isso é fácil. I mean, if you're half dead and you get 1,000 people out, it'll wake you up quick. Se nós estamos assim meio mortos, mas temos 1000 pessoas na audiência, vamos acordar de certeza rapidamente. But the real test of a man, Mas o verdadeiro teste de the um real homem, test of a woman who's a soul winner, o verdadeiro teste de uma mulher que é uma conquistadora de is almas, to go night after night é ir noite após noite and preach to 10 people, 12 people, 15 people, 18 people. e pregar a 10 pessoas, 12 pessoas,
15 pessoas, 18 pessoas. But if you keep preaching when the crowd is small, Mas se continuamos a pregar quando a multidão é pequena, God's going to give you big crowds someday. Deus vai dar-vos multidões If you dia. keep preaching when the crowd is small, Continuem a pregar quando o grupo é pequeno. God's going to give you souls. Deus vai dar-vos You almas. see, theory doesn't win people to Christ. A teoria não ganha almas para Cristo. All the talking about soul winning doesn't make up for one good sermon. Toda a conversa sobre conquista de almas não compensa um bom sermão. You don't learn to be a great soul winner in the classroom. Não se aprende a ser um grande conquistador de almas nas salas de You aula. learn to be a soul winner, Aprende-se a ser um giving conquistador de Bible almas, studies, dando estudos bíblicos, working when the days are tough. trabalhando quando os dias são duros. But if you keep preaching, Mas se continuarmos a pregar, whether the crowds are small or large, quer os grupos sejam pequenos ou grandes multidões, God will give you results. Deus dar-vos-á resultados. They may not be large at first. Podem não ser grandes no início. Keep giving Bible studies. Continuem a dar estudos Keep teaching bíblicos. lay people. Continuem a Keep ensinar os preaching leigos. God's word. Continuem a pregar a palavra Keep de holding Deus. evangelistic meetings. Continuem a fazer reuniões It's evangelísticas. amazing how God blesses simple people. É espantoso como Deus salva pessoas simples. We began to teach that young people could hold public evangelistic meetings in the United States. Nós começámos a ensinar que jovenzinhos podiam fazer reuniões evangelísticas nos Estados Unidos. Many of the older people were nervous. Muitas das pessoas mais velhas estavam They nervosas. said, our pastors have a hard time holding a crowd. How can these young people do it? Eles disseram, os nossos pastores têm dificuldade em pregar para uma multidão, quanto mais estes jovenzinhos. A teacher in one of our Adventist schools in Wisconsin Um professor numa das nossas escolas adventistas em Wisconsin came to her class. veio às nossas aulas. These kids were between 10 and 12 years old. Estes miúdos tinham mais ou menos 10 a 12 anos. And she said to them, E ela disse-lhes, for Bible this year, para a Bíblia este ano, we are going to get the New Beginnings DVDs. vamos ter os DVDs New Beginnings, novos começos. And we are going to watch the New Beginnings on the screen. E nós vamos ver o New Beginnings no ecrã. And then at the end of the year, E no fim do ano, for a class project, para o projeto da nossa classe, we'll have our evangelistic meeting. vamos ter as nossas reuniões And the evangelísticas. kids 10 years old said, one little girl said, I can preach. E uma jovenzinha de 10 anos disse assim, eu posso pregar. Good translation? Right, Nobody, she was too young and nobody told her she couldn't do it. Ela era muito nova e ninguém lhe disse que ela podia fazê-lo. A boy 12 years old, Rapaz de 12 anos. I will preach. Eu vou pregar. And so she organized these kids. Então ela organizou estes miúdos. They came to the day that they would begin to pray and think about who they'd invite to their meetings. Eles chegaram ao dia em que eles iam começar a orar e a pensar em quem é que eles iam convidar para as suas reuniões. So the teacher said, Então a professora disse, I'm going to write on the board eu vou escrever no quadro the names of anybody you think would come to the meeting. os nomes de alguém que vocês pensam que poderá vir às reuniões. One little girl raised her hand. Uma menininha levantou a mão. Teacher, Professora, my daddy is a deacon, o meu pai é um diácono, but he smokes. mas ele fuma. I think he needs to be converted. Eu acho que ele precisa de ser convertido. I'll invite him to the meetings. Eu vou convidá-lo às reuniões. Another little girl raised her hand. Outra menina levantou a My mão. sister is 17. A minha irmã tem 17. She was never baptized. Ela nunca foi batizada. Teacher, she goes to dances on Friday nights. Professora, ela vai aos bares e às discotecas à sexta-feira à You know, noite. it's amazing what these kids say. É espantoso o que as crianças I'll dizem. invite her. Eu vou convidá-la. So they wrote 18 names on the board. Então escreveram 18 nomes no quadro. They start their evangelistic meetings. E começaram as suas reuniões Little evangelísticas. 10-year-old boy preaching, little 11-year-old girl preaching, Rapazinho de 10 anos a pregar, uma menina de 12 anos a pregar, 12-year-old preaching. 12 pregações They're de putting pessoas the de 12 graphics on anos, the screen. a pôr gráficos no They ecrã, just read the notes and push the button and the graphic a comes ler up. as notas e a carregar nos botões para mudar o diapositivo. 50 people came. 50 pessoas vieram. One little boy makes an appeal for baptism. Jovenzinho fez uma Five or decisão six para o people come batismo. Fez um apelo para o batismo. By the end, 5 ou 6 pessoas vieram à by frente. the end of those meetings, No final dessas reuniões, there were 18 decisions for baptism. houve 18 decisões para batismo. A boy 12 years old preached on the mark of the beast. Rapazinho de 12 anos pregou sobre a marca da besta. At the end of the sermon, No fim do a sermão, large man came up, just huge man, grande homem, enorme homem, veio à frente and he looked at this young boy e olhou para este and jovenzinho he said, I am angry. e disse assim, eu estou zangado. I am angry. Eu estou I zangado. mean, the kid was shaking, just shaking.
E o miudinho estava a fazer o que ele fez. And as this boy's shaking, E enquanto o menino the estava a man said, tremer, here's why I'm angry. e ele disse, eu estou zangado por causa disto. I had to learn the truth from a 12-year-old boy. Eu estive de aprender a verdade de um menino de 12 anos. I'm a Catholic. Eu sou um católico. My priest never told me. O meu padre nunca me disse. What you said I know is true. O que, o que o menino disse eu sei que é I'm verdade. angry. I had to learn it to a 12-year-old boy. Eu estou zangado de ter aprendido isto de um miúdo de I 12 studied all anos. my life and I don't know these Eu things. estudei a minha vida toda e não sei estas Where's your coisas. pastor? Onde é que está o seu pastor? He's studying for baptism. E ele começou a estudar para o batismo. God will use men and women and children Deus usará homens, mulheres e who are crianças committed to Him. que se entregam a Ele. Now, my wife and I usually teach these classes together, Eu e a minha mulher normalmente ensinamos estas classes and juntos. she's heard me tell these stories many times. E ela ouviu-me contar estas histórias muitas vezes. So, about 2 years ago, Então, aqui há 2 my anos, wife came to me. a minha mulher veio ter comigo. She said, Mark, what would you think if I held my own evangelistic meeting? E ela disse assim, Marco, o que é que tu achavas se eu fizesse as minhas próprias reuniões evangelísticas? I've been listening to you for the last 25 years, Eu ouvi-te nos últimos 25 anos. and I think I can do it. E eu acho que sou capaz de fazer isso. And she said, I'm going to do it in America. Eu vou fazer isso na América. Many people go overseas and do it, but I'm going to do it in America. Muitas where it's- pessoas vão a outros continentes more fazer, difficult. mas eu vou fazer na América onde é difícil. Now, I don't know how it is in Portugal. Eu não sei como é que é em Portugal. I don't know if you accept women preachers or not. Não sei se aceitam mulheres a pregar ou não. But in some places in America, Mas em alguns sítios na it's América really conservative. é muito conservador. And so we found a pastor, Então encontramos um pastor and he said, yes, I'll accept her. She can come and preach. e ele disse, sim, eu aceito, ela pode vir pregar. So we trained the lay people, Então treinámos os and I leigos held some seminars and helped her. e eu fiz alguns seminários para ajudar. And I was back in California with It Is Written, where I was living, E eu voltei à Califórnia para estar escrito onde eu and she was in Florida getting ready for her evangelistic meeting. E ela estava na Flórida a preparar-se para as reuniões And there's evangelísticas. a 3-hour time difference. E há uma diferença de 3 horas horárias. And it was 12 o'clock at night, her time, midnight. E era 9... It was midnight, 12 o'clock, 12 o'clock Where? at night Where? in Florida, where she E was. era, na Flórida era meia-noite. And it was 9 o'clock at night, my time. E era 9 horas onde eu estava na So Califórnia. she was working on her sermon. Então ela estava a trabalhar no seu sermão. So she called me. Então ela telefonou-me. And I'll let you in on a little family secret. E My eu wife's vou- not here to defend E eu herself. vou contar-vos um segredo da família. A minha mulher não está aqui para se defender. So she said, Mark, Então ela disse, Mark, I can't do this. eu não consigo fazer isto. She said, when you get up there and preach, Não te importas vir you tu hold that little e, thing in your hand, e pregar? click, 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 and you just preach. Tu pões aquela coisinha na tua mão, clicas, clicas, She clicas said, e pregas. I've been trying it. Eu tenho estado a experimentar. I don't know what to say when the slides come up. E eu não sei o que é dizer quando os slides vierem. I can't do this. Eu não sou capaz de fazer isto. 2 weeks before the evangelistic meeting. 2 semanas antes das reuniões She evangelísticas. said, get on a plane and fly to Florida. You got to help me. Ela disse, põe-te no avião, vem até à Flórida, tens de me ajudar. She said, I think I'm going to have a heart attack. I can't Eu acho que vou preach. ter um ataque cardíaco, não consigo I get pregar. up and look at those slides. E eu subi e vejo os slides She said, I sweat. I don't know what to say. e eu começo a suar e não sei o que é dizer. She said, I'm really nervous. Eu estou mesmo nervosa. I said, darling, Eu disse, querida, I know you can do it. eu sei que és capaz de fazer She isto. said, how do you know? Como é que tu sabes? I said, well, you've been preaching to me for 38 years. Eu disse, tu tens-me pregado a mim há 38 anos. So I know you can do it. Portanto, eu sei que consegues pregar aos outros. She said, get serious. Come on now. Ela disse, vá, fala a sério, vá, anda lá. We talked, we prayed. Falámos e orámos. I said, I will come for your opening night. E eu disse, olha, eu vou à tua noite de abertura. She said, no, don't come. E ela disse, não, não venhas, não venhas. I said, I will be there. Eu disse, eu vou. Just in case you faint and I have to take over. Para o caso de tu desmaiares e eu ter de substituir. She said, no, don't come. Ela disse, não, não venha. I said, I won't say anything. Eu não vou dizer nada. She said, yeah, you won't say anything while I preach, but on the way home in the car, you'll say a lot. Sim, sim. Tu não vais dizer nada enquanto eu prego, mas na vinda no carro tu vais dizer muita coisa. So she said, I said, no, I'll just pray. Então ele disse, não, eu vou só orar. So she said, you can come. Então ela disse, está bem, então podes vir. So I came. Então eu vim. Now, everything was ready for opening night. Então, tudo estava pronto para a I noite was de sitting in the abertura. front row to say amen. Eu estava na fila da frente, só para dizer amém. She had come to the auditorium about an hour or 2 hours ahead of time to practice her sermon. E ela tinha vindo para o auditório
para aí umas 2 horas antes para praticar o seu sermão. But about 15 minutes before the sermon, Mas 15 minutos antes do sermão, couldn't find her. não conseguimos And I'm encontrá-la. looking all around. E andávamos à procura de todo lado. The only place I didn't check was the ladies' room. E o único sítio onde eu não vi foi na casa de banho das senhoras. So I kept looking, where is she? Então eu continuava à procura. Onde é que ela 5 está? minutes before the sermon. 5 minutos antes do She's gone. sermão. Ela So I went desaparecida. to some lady and I said, Então eu fui a uma I senhora, don't know eu where my falei com a wife senhora e is. disse: go olha, check the ladies' room. You eu got não to find her. She's não got to encont- preach in 5 minutes. não encontro a minha mulher, por favor, olha, vá ali à casa de banho das senhoras ver se ela está lá, porque ela tem de pregar daqui a 5 minutos. Later, she told me, Então mais tarde ela disse: I was so nervous. eu estava tão I nervosa. went into the ladies' room, Eu fui à casa de banho das went into the senhoras, stall, fui até à cave, locked myself in, fechei. Fui para o sítio da sanita, fechei-me, got on my knees, joelhei-me and just said, Jesus, I can't do this. e disse só: Jesus, eu não consigo fazer You isso. got to give me strength. Tens de dar forças. She came out to preach. E ela veio pregar. More than 500 people came on opening night. Mais de 500 pessoas vieram na noite de It was abertura. amazing. Foi espantoso. And once she got up to preach, E quando ela se levantou para pregar, after a little nervousness, depois de um certo nervosismo, God gave her a peace, Deus deu-lhe paz and God gave her a calm. e Deus deu-lhe calma. And I was amazed night after night. E eu fiquei espantado noite após God noite. brought people to those meetings, Deus trouxe pessoas àquelas reuniões. and she had a way that I didn't have. E ela tem um jeito que eu não tenho. The women loved her, As mulheres amavam-na and the men did too. e os homens também. And it was wonderful E foi maravilhoso. to see the way she won the hearts of the people. Ver a maneira como ela conquistava o coração das She pessoas. preached different than me, Ela prega diferente but God de mim, used her mas to Deus win usou-a people that I could never win. para tocar a pessoas que eu nunca conseguiria ganhar. And God uses each one of us. E Deus usa cada um de nós. Maybe God is calling you to hold an evangelistic meeting. Talvez Deus esteja a chamá-lo a si, chamar-te a ti para fazer reuniões What if evangelísticas. every person here E se cada pessoa aqui went out and held an evangelistic meeting this year? fosse e fizesse reuniões evangelísticas este ano? Now, maybe only 5 or 6 people come, Talvez só 5 ou 6 pessoas é que venham. but that's 5 or 6 more than would have come if you didn't hold it. Mas são mais 5 ou 6 que viriam do que se vocês não fizessem. Maybe 8 or 9 or 10 come. Talvez 8, 9 ou 10 venham. The number isn't important. O número não é importante. God will bless you. Deus vai He'll abençoar-te. move in your life. Ele vai agir na tua vida. He will work a miracle. Ele vai fazer um milagre. Coming to those meetings that my wife was holding Vir àquelas reuniões que a minha mulher estava a fazer. was the son of the former conference president of the Florida Conference. Veio o filho of the former, Conference president. do ex-presidente da conferência daquela He had zona. been president of that conference for many, many years. Ele tinha sido presidente daquela conferência durante muitos, muitos His anos. son left the Adventist church. Seu filho deixou a igreja adventista. My wife made an appeal. A minha mulher fez um apelo. That young man came forward, Aquele homem veio à frente. and his father baptized him. E o seu pai batizou. We saw God work miracle after miracle after miracle. Vimos Deus a fazer milagre após I'd milagre like to após spend some milagre. time sharing with you from our manual Gostava de passar algum tempo partilhando algo convosco how to a partir preach do nosso manual. powerful evangelistic sermons. Como fazer sermões evangelísticos. You will find this on page 83 of your manual. Vão encontrar isto na página 83 do vosso manual. 83 on the bottom. 83 ao fundo. Every evangelistic sermon, Todo o sermão if it's going to evangelístico be effective, se vai ser eficaz, needs at least 4 things. precisa de pelo menos 4 coisas. You're taking your manual, you're looking at page 83 on the bottom. Peguem no vosso manual e olhem para a página 83 ao fundo. There are at least 4 qualities of effective evangelistic sermons. Há pelo menos 4 qualidades dos sermões evangelísticos eficazes. Page 83, the bottom. Página 83 ao fundo. You'll find that in chapter 10. Vão encontrar isso no capítulo 10. Here are the 4 elements of successful evangelistic preaching. Aqui estão os 4 elementos da pregação evangélica de sucesso: Information, informação, conviction, convicção, desire,
desejo and action. e ação. So we structure every sermon Então estruturamos cada sermão so it has at least those four things in it. para que tenha pelo menos estas 4 coisas. If a person is going to respond to your preaching, Se a pessoa vai responder à vossa pregação, the information must be clear. a informação tem de ser clara. They must have clear conviction, that sense that this is what God wants them to do. Eles devem ter convicções claras e sentir que é isto que Deus quer que elas façam. They must have a desire to do it Têm de ter o desejo de o fazer and take action. e entrar em Now, ação. if you'll turn the page, we're going to look at these four levels of decision just briefly. E se virarem a página, vamos ver brevemente estes 4 níveis para os sermões. The first level is information. O primeiro nível é a informação. All intelligent decisions are based on adequate information. Todas as decisões inteligentes estão baseadas na informação adequada. Before a decision can be made regarding Bible truth, an individual must be convinced of the truth. Antes de alguém tomar uma decisão acerca da verdade bíblica, essa pessoa tem de estar convencida da verdade. If there are doubts in the person's mind, they're not going to decide. Se existem dúvidas na mente da pessoa, ela não vai decidir. The information level is where the facts are presented. Os factos são apresentados no nível da Now, informação. let me give you an example. Deixem dar-vos um exemplo. As people come to my meetings early in the series, say the first, second, or third night, Enquanto as pessoas vêm às minhas reuniões nas primeiras noites, primeira, segunda, terceira, their minds are filled with questions. as suas mentes estão cheias de perguntas. And some of those questions might be, is the Bible true? E algumas destas perguntas podem ser: será que a Can you Bíblia really é have verdade? confidence in the Bible? Será que podemos ter mesmo confiança na If Bíblia? I get up the first night and say, Se eu me levantar na primeira noite e the disser: Bible is the Word of God, a Bíblia é a palavra de Deus, scores of people in that audience várias pessoas nessa who audiência don't believe that que não acreditam nisso are going to turn off their minds vão desligar as suas mentes because they don't have adequate information. porque não têm informação adequada. If I get up the first night and say, Se eu me levantar na primeira noite e Jesus disser: Christ is the Messiah, Jesus Cristo é o Messias, many of those people muitas dessas don't see pessoas Jesus any different than Buddha or Confucius or Mohammed. não veem esse Jesus diferente de Buda, Confúcio ou Maomé. They will never have conviction unless they have information. Eles nunca terão convicção a não ser que tenham They informação. will never desire to follow Jesus unless they have information and conviction. Nunca vão desejar seguir a Jesus se não tiverem informação e convicção. So an appeal Então um apelo for somebody to follow Jesus para alguém seguir Jesus who doesn't believe Jesus is Messiah que não acredita que Jesus é o Messias will simply leave that person without making a decision. vai deixar essa pessoa sem ela ter de fazer uma decisão. So on my opening night, Então, na minha noite de abertura, I may say to the audience, eu poderei dizer ao público: come with me on a journey venham comigo numa a viagem. journey through the Middle East, Uma viagem através do Médio Oriente. where there we can discover secrets from the ancient past. Onde aí podemos descobrir segredos do passado antigo. And we may look at the discovery, for example, of the Rosetta Stone. E podemos, por exemplo, ver a descoberta da Pedra de Rosetta. And the unlocking of the hieroglyphs and how that confirms the truthfulness of the Bible. E a descoberta dos hieroglifos e como isso confirma a verdade da Bíblia. I may look that first night at some of the archaeological evidence that the Bible is true. Eu poderei ver na primeira noite algumas provas arqueológicas de que a Bíblia é verdade. We might look at the discoveries at Ebla. Poderemos olhar para as descobertas sobre o ébola. You know, Ebla was an amazing place. Ebla It was an amazing place. foi sítio espetacular. A Bible library of more than, not a Bible library, but a library of more than 30,000 volumes was discovered at Ebla. Uma livraria, uma biblioteca de mais de 30.000 livros foi descoberta em Ebla. And on those clay tablets, E nessas tabletes, the archaeologists discovered os arqueólogos descobriram names like Abraham, nomes como Abraão, names like Isaac. nomes como Isaac. There were two cities mentioned called Sodom and Gomorrah. Havia 2 cidades mencionadas chamadas Sodoma e Gomorra. There was the history of a worldwide flood.
Havia a história de uma inundação mundial. So usually early in the series, Então, cedo nas séries de we conferências, tramp around the Middle East, nós falamos sobre o Médio look Oriente. at some of the biblical discoveries. Vemos algumas descobertas bíblicas. And then I will often go into the prophecies of the book of Daniel, Daniel 2. E depois, normalmente, vou para as profecias do livro de Daniel, Daniel 2. We'll sometimes go into Matthew chapter 24 about the fourth or fifth meeting and show the signs of the times. Muitas vezes vou para Mateus 24, para ir na quarta, quinta reunião e mostrar os sinais dos tempos. About meeting number 6 or 7, Na reunião mais ou menos 6 ou 7, I talk about Jesus. eu falo sobre Jesus. And I have one of my older sermons here. I was pulling it up on the computer. We switched computers, and so the graphics are not as good as I use now. These were done, 10 years ago. E eu tenho aqui um dos meus sermões antigos. Estes diapositivos não são tão bons como os que fazemos agora. É uma das minhas antigas pregações. But I'll give you a little idea of a sermon on Christ. Mas vou dar-vos uma pequena ideia sobre um sermão sobre Cristo. And I have this material in English, Portuguese, Spanish, French, but I pulled up from my computer and put it on your computer, just an English version. E eu tenho este material em inglês, em espanhol, em francês, em português, mas eu pus só aqui no computador em inglês para vocês verem. Very often, early in my evangelistic series, I make an appeal for people to accept Christ. Frequentemente, mesmo no início das campanhas, eu faço um apelo para as pessoas aceitarem Cristo. Most decisions are not made all at once. They're made little steps at a time. Muitas, ou a maior parte das decisões não são feitas todas de uma vez. São feitas com pequeninos passos. So let's cada vez. suppose I'm preaching this sermon on Jesus. I'm sorry. Let's suppose I'm preaching this Então, sermon on vamos Jesus. supor que eu estou a pregar este sermão sobre Jesus. I'll give you the introduction to the sermon. Eu vou dar-vos a introdução do sermão. Then I will tell you a little bit about the sermon. Então vou falar-vos um pouco sobre o sermão. Then I will make the appeal just like I make it, but I'm not going to preach the whole sermon. Então depois farei o apelo como costumo fazer, mas não vou pregar o sermão todo. I'd like to take you on a journey with me tonight. Gostaria de levar-vos numa viagem comigo esta noite. Come with me to the ancient city of Jerusalem. Venham comigo até à cidade antiga de The Jerusalém. year is 1960. O ano é 1960. It's in the spring, and archaeologist Yigal Yadin has just made an outstanding discovery. É na primavera e o arqueólogo Igael Yadin fez uma descoberta espetacular agora. This discovery rocks Israel. Esta descoberta abala Israel. It moves all of the nation of Israel. E ela move toda a nação de Israel. He announces that discovery in these words. Ele anunciou esta descoberta nestas palavras. It is an amazing discovery. É uma descoberta espantosa. This is picking you up, so you need to stand. Maybe I'll Yeah, go. you stand on this side. That's great. Okay, we're just switching because the remote is. Estamos só a trocar porque o controle não dava comigo à frente. It is this. They have just uncovered archaeological evidence for the first king of Israel in modern times of a nation, Bar Kokhba. Eles acabaram de descobrir. I'm sorry, I didn't get that. They have just discovered Eles acabaram de descobrir new archaeological evidence novas provas arqueológicas for one of Israel's early leaders, Bar Kokhba. Sobre dos primeiros líderes de Israel, Bar Kokhba. He was one of the first princes of Israel. Ele foi dos primeiros príncipes de Israel. When Jerusalem was destroyed in 70 AD, Quando Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo, and when it was in the midst of Roman oppression, e quando estava no meio da opressão romana, early in the first century, cedo no primeiro século, 130, 140 AD, 130 to 140 AD, 130 a 148 depois de Cristo, Bar Kokhba was a revolutionary. Bar Kokhba era revolucionário. Bar Kokhba, desculpem. He was a charismatic Messiah Ele era Messias carismático who pledged to lead Israel out of Roman bondage. que alegava que ia fazer sair Israel dos laços da opressão romana. He pledged to lead Israel into a time of freedom and peace and prosperity. Queria fazer sair Israel para tempo de prosperidade e de paz. Yigal Yadin discovered
the existence of this Bar Kokhba. E Yagel Yadin descobriu a existência desse Bar Kokhba. As he did, they uncovered coins from the first century. Eles desenterraram moedas do primeiro século. One of the most amazing discoveries in the history of Israel. Uma das mais espantosas descobertas da história de Israel. Bar Kokhba was called the Prince, the Deliverer, the Messiah, the star that came down from heaven. Bar Kokhba foi chamado o príncipe, o libertador, o Messias, a estrela que desceu do céu. But people who followed him Mas as pessoas que o seguiram, still got sick. mesmo assim adoeceram, They still died. mesmo assim morreram. He didn't lead Israel to that prosperity. Ele não conduziu Israel a essa prosperidade. Was he indeed the Messiah? Era ele mesmo o Messias? There was one who came Houve um que veio, about 100 years before mas mais ou menos 100 anos antes, who claimed to be the Messiah. que disse que era o Messias. What does the evidence indicate? E o que é que as provas nos indicam? If you look at the evidence for Bar Kokhba, Se virmos as provas para Bar Kokhba, the evidence is that he was a political religious leader, as evidências mostram-nos que ele era líder político-religioso, but there's no great evidence that he was the Messiah. mas não há grandes evidências de que ele fosse o Messias. He couldn't deliver men and women from guilt. Ele não podia libertar os homens e mulheres da He culpa. couldn't give them peace in their hearts. Não podia dar-lhes paz no coração. He couldn't make them new men and new women. Não podia fazer deles novos homens e He novas could not mulheres. promise them eternal life. Não lhe podia dar uma promessa de vida eterna. He claimed to be the president or the first prince of Israel. Ele alegava ser o presidente e o primeiro príncipe de Israel. The Bible predicted that many false Christs and false prophets would arise. E a Bíblia predizia que muitos falsos cristos iam levantar-se. And if possible, they would deceive the very elect. E, se possível, enganariam os próprios escolhidos. Bar Kokhba and Jesus. Bar Kokhba e Jesus. Revelation mentions two leaders, the Lamb and the Beast. Apocalipse menciona dois líderes, o Cordeiro e a Besta. Jesus is a hero whose luster shines brighter through the centuries. Jesus é um herói cujo brilho aumenta através dos séculos. Could Jesus be the true Messiah of the world? Será que Jesus pode ser o verdadeiro Messias What do do you mundo? think about this Jesus? O que é que vocês acham deste Jesus? And what evidence do we have that he's the Messiah? Que provas é que nós temos que ele é o Messias? Why did his disciples follow him? Por que é que os seus discípulos o seguiram? Why were they willing to be thrown to lions? Por que é que eles estiveram dispostos a ser atirados a Why were they leões? willing to be burned at the stake? Por que é que eles estiveram dispostos a ser Why- queimados vivos? Why were they willing to suffer and die for this Jesus? Por que é que eles estiveram dispostos a sofrer e a morrer por este Jesus? What evidence did they have Que provas é que eles tinham? that Jesus Christ indeed was the Messiah of the world? Que Jesus Cristo, na verdade, era o Messias. One thing is for certain. Uma coisa é certa. Jesus didn't claim to be human. Jesus não alegava ser humano. John 6, verse 38, Jesus said, "For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me." Jesus claimed to be sent by the Father and to come down from heaven. João 6:38 diz: Porque eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus disse que foi enviado do céu. But what evidence do we have that Jesus indeed is the Messiah of the world? Mas que provas é que nós temos que Jesus é mesmo o Messias do mundo? Jesus pointed out that the whole Bible testified of his divinity. Jesus disse que toda a Bíblia testificava da sua divindade. Let's go through the Bible tonight Vamos ver na Bíblia esta noite and clearly see Christ's life written beforehand. e ver realmente a vida de Cristo escrita antes do seu tempo. Here in the scriptures, Aqui nas Escrituras we have the birth of Christ, temos o nascimento de Cristo, the manner of his birth, a maneira do seu his nascimento, betrayal, a sua the traição, manner of his death, a maneira da sua morte, all outlined beforehand. tudo sublinhado antes dele vir. Come with me tonight Venham comigo esta noite to a little town called Bethlehem, até uma cidade chamada Belém. 500 years in advance. 500 anos antes, The prophet Micah predicted in Micah 5, verse 2. o profeta Miqueias predisse em Miqueias 5, versículo 2: Bethlehem, out of you shall come forth the one that's to be ruler in Israel. Belém, de ti me sairá o que será rei em Israel. How did the Bible know? Como é que a Bíblia Over sabia, 500 years in advance, 500 anos antes, that Christ the Messiah of all the towns in Israel and Judah would be born in Bethlehem and Judah? que Cristo, o Messias de todas as cidades da Judeia, ia nascer em Belém? What was the hometown of Jesus? Qual era a cidade natal de Jesus? What was his hometown? Qual era a sua cidade natal? Nazareth.
Nazaré. Nazareth is about 150 miles north of Bethlehem. Nazaré é mais ou menos a 150 quilómetros ao norte de Belém. Now, it takes you about, you can make it in about 6 hours in car today. The road's pretty rough. Hoje em dia a estrada é muito dura, mas podemos fazer mais ou menos em 6 horas. But in Jesus' day, Mas no tempo de Jesus, the trip would take a week. o caminho demoraria uma semana. Now, let's suppose you visited the home of Mary and Joseph E vamos supor que vocês visitavam o lar de Maria e José a week before, rather 2 months before the baby was to be born. mês antes do bebê nascer. Mary's 7 months pregnant. A Maria tem 7 meses de gravidez. And you say to Joseph, E vocês dizem ao José, where's the child going to be born? onde é que a criança vai nascer? What would he say to you? O que é que ele vos iria dizer? Nazareth, of course. Em Nazaré, claro. My wife's 7 months pregnant. She's not going anywhere. A minha mulher tem 7 meses de gravidez, ela não vai a lado nenhum. What about if you visit when she's 8 months pregnant? E se vocês a visitassem quando ela estava com uma gravidez de 8 meses? Mary, where's the child going to be born? Maria, onde é que a criança vai nascer? Nazareth, of course. Em Nazaré, claro. Now she's 9 months pregnant. Então ela agora está com 9 meses. Do de gravidez. Portuguese women take a 150-kilometer ride on a donkey when they're 9 months pregnant? As mulheres portuguesas, quando estão com 9 meses de gravidez, andam de burro 150 km e fazem uma viagem assim? A decree of Caesar Augustus Decreto de César Augusto brought Mary trouxe Maria at 9 months pregnant com 9 meses de to gravidez the exact town à cidade exata where the Messiah was to be born, onde o Messias ia nascer. predicted by Micah the prophet over 500 years in advance. Predito por Miqueias, o profeta, com 500 anos de avanço. This is one of 27 prophecies Esta é uma de 27 profecias that I'm going to study with you tonight. que eu vou estudar convosco esta noite. Thinking minds, Mentes pensantes, inquiring minds, mentes que inquiridoras, intelligent men and women homens e mulheres can't inteligentes dismiss this evidence quickly. não podem negar estas provas rapidamente. Jesus claimed to be the Messiah. Jesus alegava ser o Messias. And the prophecies of the Bible, E as profecias da Bíblia, written hundreds of years in advance, escritas 500 anos, com 500 anos de avanço, reveal exactly who he was. revelam exatamente quem ele era. Now, at this point, we go through about 26 prophecies on the death of Christ, rather on the life and death of Christ. E aqui vamos percorrer 26 profecias sobre a vida e a morte de Cristo. We talk about the virgin birth and how Jesus was born of a virgin, Falamos sobre o nascimento virginal de Cristo, the angels singing glory to God in the highest, os anjos cantando glória a Deus nas a alturas, star guiding the wise men. uma estrela a guiar os sábios. We talk about the life of Jesus Falamos sobre a vida de Jesus, and how he changed lives. He touched the eyes of the blind and they were open. como ele mudava as vidas, tocava os olhos dos cegos e eles abriam-se. He healed. Ele curava, We talk about the fact that he forgave. ele perdoava. I talk about forgiveness and how your sins can be forgiven. Eu falei sobre o perdão e como os vossos pecados podem We ser. talk about Jesus perdoados. raising the dead. Falo sobre Jesus a ressuscitar os mortos. Then we look at the prophecies fulfilled at the end of his life. Então olhamos para as profecias cumpridas no fim da sua vida. Judas betraying him, Os judeus a traírem-no. predicted in Psalms 1,000 years in advance. Predito em Salmos com 100 anos de precedência. We talk about Jesus being weighed for 30 pieces of silver in Zechariah. How would Zechariah know 500 years in advance Jesus would be sold for the price of a slave? Como é que Zacarias, com 500 anos de precedência, poderia saber que Jesus ia ser vendido por 30 moedas de prata? Isaiah talks about Jesus being beaten or whipped. Isaías fala sobre Cristo a ser espancado ou chicoteado. We talk about the beatings and the whippings of Christ by the Roman soldiers. Falamos sobre o espancamento e o Jesus ser chicoteado pelos soldados romanos. Psalm 22 verse 16 says, they pierced my hands and my feet. Salmo 22, versículo 16 diz: eles trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Crucifixion did not exist 1,000 years in advance. A crucifixão não existia 1000 anos antes. It was introduced by Antiochus in the days of the Romans. Foi introduzido por Antíoco nos dias dos romanos. How did the Bible know Jesus would be crucified when crucifixion did not exist? Como é que a Bíblia sabia que Jesus ia ser crucificado se a crucifixão não existia? They divided his garments. Eles
deitaram sorte sobre as minhas vestes. I talk about the archaeological evidence, and this is a dice game that I explained, the archaeological evidence of the Roman soldiers playing dice for his garments. Falei sobre as provas arqueológicas dos soldados romanos a deitar dados para deitar as sortes para saber quem é que ficava com a túnica. We talk about conversions on the cross, Falámos sobre conversões na cruz. the thief coming to Christ on the cross. O ladrão a vir a Jesus na cruz. Then we come to an appeal, Então vimos a um apelo. and I want to make the appeal for you. This is about meeting 6 or 7. E eu quero fazer este apelo convosco. Porém, isto é mais ou menos na sexta ou Now, na this is sétima what I've reunião. discovered. Isto é o que eu descobri. I've done evangelism for years. Eu fiz evangelismo durante anos. For many, many years. Durante muitos I'd anos. wait till I preached on baptism at the end of the series to make an appeal. Eu esperei até falar sobre o batismo no fim das séries de Or conferência. I'd wait till I preached on the Sabbath to make an appeal. Ou esperei até falar no sábado para fazer um apelo. Now, meeting number 6 or number 7, Agora na reunião 6 ou I make an 7, appeal for Jesus. eu faço um apelo People para come to Jesus. Jesus. Pessoas vêm a Sometimes Jesus. they raise their hand. Às vezes levantam as mãos. Sometimes they sign a card, Às vezes assinam um cartão. depending on the culture and the country. Dependendo da cultura e do país. Sometime I make an altar call. Muitas vezes faço um apelo. I've had hundreds of evenings Eu tive centenas de noites all over the world em todo o mundo where people on that 6th or 7th night em que pessoas nesta sexta ou sétima noite come forward. vêm à frente. They come forward to this appeal. Vêm à frente neste apelo. They are weeping. Elas estão a The chorar. Spirit of God has broken their O hearts. Espírito de Deus quebrou os seus corações. I've had hardened men, Tive homens endurecidos, military men, militares, come forward and kneel at the altar. a vir à frente e a ajoelhar-se no altar. We've had prostitutes come forward. Tivemos prostitutas que vinham. We've had businessmen come forward. Homens de negócios a vir à frente. All kinds of people, students have come forward. Todos os tipos de pessoas, estudantes vieram à They've frente. come to accept Jesus. Eles vêm para aceitar Jesus. Now, let's me give you the appeal like I would give it in a regular evangelistic meeting. Deixem dar-vos o apelo tal qual como eu daria numa reunião evangelística normal. Tonight, we've looked at the evidence. Esta noite nós vimos as evidências, as Jesus provas. is more than a good man. Jesus é mais do que um homem bom. Jesus is more than a moral teacher. Jesus é mais do que um professor de moral. Jesus is more than an ethical philosopher. Jesus é mais do que um professor ético. Jesus was born in Bethlehem, Jesus nasceu em Belém. predicted 500 years in advance. Isto foi predito com 500 anos. Foi predito 500 anos antes. Jesus was born of a virgin, Jesus nasceu de uma virgem. as Isaiah predicted 600 years in advance. Como Isaías predisse com 600 anos de precedência. A star guided the wise men, Uma estrela guiou os sábios. as Moses wrote about 1500 years in advance. Como Moisés escreveu como 1500 anos atrás. Jesus touched the eyes of the blind and they were opened. Jesus tocava os olhos dos cegos e eles abriam. He touched the ears of the deaf and they could hear again. Ele tocava os ouvidos dos surdos e eles ouviam outra vez. Touched the withered man's arm and it was healed. Ele tocava o braço do homem paralítico e ficava curado. And the crippled walked again. E os paralíticos andavam outra vez. Indeed, Na verdade, Jesus forgave sin. Jesus perdoava He pecados. changed lives. Ele mudava He vidas. raised the dead. Ele levantava os mortos. He walked the dusty streets of Galilee as Messiah. Ele andou nas ruas poeirentas da Galileia como Messias. And when he came to that cross, E quando veio àquela cruz, he was betrayed by Judas just like it was predicted. foi traído por judeus, tal como foi predito. Sold for 30 pieces of silver, just like Zechariah predicted 500 years in advance. Vendido por 30 moedas de prata, tal como Zacarias predisse com 500 anos de antecedência. He was crucified just like it was predicted by David in Psalms. Ele foi crucificado, tal como predito por Davi nos Salmos. What will you do with this Jesus? O que é que vocês vão fazer com Are you este just going to Jesus? walk away from all this evidence? Vão fugir de todas estas provas? Are you just going to say this doesn't exist? Vão dizer apenas isto não existe? It's there. Está ali. Thousands have come to that cross. Milhares vieram a esta cruz. They have gathered there. E reuniram-se ali. A Roman centurion came that day. Centurião romano veio A naquele dia. hard-hearted Roman centurion. Centurião com o coração endurecido. A calloused Roman centurion. A Roman soldier. Soldado romano. He came for one reason.
Ele veio por uma razão. because he saw something different in Jesus. Porque ele viu algo diferente em Jesus. When this man woke up that morning, Quando este homem acordou naquela manhã, all he wanted to do tudo o que ele queria was fazer get the job done, era acabar com o trabalho, nail Christ to the cross, pregar Cristo na cruz, and go home ir para casa and eat his evening meal. e comer o seu jantar. But when he saw Jesus, Mas quando ele viu Jesus, when he looked into Jesus' eyes, quando olhou para os olhos de when he Jesus, saw that face of love, quando viu aquela cara de amor, when he heard Jesus cry out on the cross, quando ouviu Jesus gritar na Father, cruz, forgive them because they don't know what they're doing. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. The Roman soldier knelt there. O soldado romano And he said, derreteu-se. This was the Son of God. Este era o Filho de Deus, foi o que ele disse. The Roman centurion O centurião romano found peace that day. encontrou paz naquele dia. He found forgiveness that day. Encontrou perdão naquele His dia. life was changed that day. A sua vida foi mudada naquele You can dia. find peace tonight. Vocês podem encontrar paz hoje. Your sins can be forgiven tonight. Os vossos pecados podem ser perdoados hoje. Your life can be changed tonight. A vossa vida pode ser mudada hoje. You see, when Jesus went into the grave, Quando Jesus foi para o sepulcro, he did not stay there long. ele não ficou lá muito tempo. He was there for only 3 days. Ele só ficou lá 3 dias. And he came out of the grave, and the Depois- Bible says, John 11, verse 25, Jesus said, E ele saiu do sepulcro e a Bíblia diz em João 11:25, I am the resurrection and the life. eu sou a ressurreição e a vida. He who believes in me, though he may die, he shall live. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. The tomb of Christ is empty. O túmulo de Jesus está vazio. Jesus is more than a good man. Jesus é mais do que He's homem more bom. than an ethical philosopher. É mais do que filósofo de ética. He's more than a religious teacher. É mais do que professor de religião. He's the divine Son of God. Ele é o Filho de Deus He divino. lives, he's alive. Ele vive, ele está He can vivo. reach down and change your life. Ele pode vir e mudar a vossa vida. Some problem in your life tonight? Há algum problema na vossa vida You're having a hoje? difficulty in your marriage. Estão a ter um problema no vosso You're having casamento? problems with your kids. Estão a ter problemas com as vossas crianças? You're discouraged and disappointed. Estão desencorajados e desapontados? You need forgiveness. Precisam de perdão. You need freedom from guilt. Precisam de liberdade de culpa. This living Christ Este Cristo vivo can give you a new life. pode dar-vos uma He nova can vida. change your life. Pode mudar a vossa vida. He can make you a new man. Pode fazer-vos um homem novo. A number of years ago, Há número de anos atrás, Alice and Jack Alice e o Jacques were having problems in their marriage. estavam a ter problemas no seu casamento. Jack was a businessman. O Jacques era um homem de negócio. They had a beautiful home. Eles tinham uma linda casa. They had 2 cars in the garage. Tinham 2 carros na They garagem. had a boat at the lake. Tinham um barco no lago. Jack worked 60, 70 hours a week. O Jacques trabalhava 60 a 70 semanas por hora. Often he came home. Jack worked 60 a 70 horas por semana. yeah, O que é que eu disse? 60 or 70 hours each week. Yes, they understand. He was a workaholic. Ele era um workaholic, ou seja, um viciado no trabalho. And often he came home E muitas vezes ele vinha para casa impatient. Impatient. impaciente. Often he came home angry, stressed out. Muitas vezes vinha para casa zangado, impaciente, estressado. One day he came home and his little boy's toys were on the floor. Um The toys of the dia little ele veio a casa e os brinquedos do seu pequenino estavam no chão. He kicked the toys, Ele deu um pontapé nos brinquedos stamped on them. e pisou. He said, "Get those things out of the way." Ele disse, tira daqui essas coisas. Began yelling at his wife. E começou a gritar à sua mulher, Get the meal on the table. põe a comida na mesa. Often he'd come home impatiently slap his wife. Muitas vezes ele vinha para casa e com impaciência batia na mulher. One day the little boy came to Mama. Dia o menino veio falar com a mamãe. He said, "Mama, Disse, mamãe, I don't like it when Daddy comes eu não home. gosto quando o pai chega a casa. Tell Daddy to stay at work. Diz ao pai para ficar no trabalho. I don't like it when Daddy hits you so Eu hard. não gosto quando o pai te bate com tanta força. I don't like it when your eyes are red from crying." Eu não gosto quando os teus olhos estão vermelhos de tanto chorar. One night, Uma noite, Jack came home, o Jacques veio para casa and the little boy was so frightened. e o pequenino estava tão assustado. Jack slapped him across the face. O Jacques bateu-lhe na cara. He was so stressed out Ele estava tão estressado that he couldn't control himself. que ele não conseguiu controlar-se. He hit his wife, Ele bateu na mulher and the wife took the little boy to bed with her, e a mulher pegou no pequenino e levou para a cama. and together they cried themselves to sleep. E juntos choraram até adormecer. Jack heard them crying that night. O
O Jacques ouviu-os a chorar naquela noite. And downstairs by himself, E na cave, sozinho, he sat in the chair. ele sentou-se numa cadeira. And as he sat there, E enquanto ele se sentava, he began to think, ele começou a pensar: I don't like myself. eu não gosto de mim. I'm out of control. Estou fora de controle. I'm out of control totally. Estou totalmente I fora de can't controle. control my temper. Não consigo controlar o meu I get temperamento. angry. Fico zangado. And he began to think about his life. E começou a pensar na sua vida. And there was a Bible by the side of the chair. E havia uma Bíblia ao lado da cadeira. His wife read it often. A sua mulher lia muitas vezes. He never read it. Ele nunca lia. He picked up the Bible Ele pegou na Bíblia and he began to read in the New Testament. e começou a ler no Novo Testamento. And he read about Jesus. E leu acerca de Jesus. He read texts like this. Ele leu texto assim: If we confess our sins, se confessarmos os nossos pecados, he's faithful and just to forgive them. Ele é fiel e justo para perdoar He os read pecados. texts like this. Ele leu textos assim: If any man is in Christ, he's a new creature. se alguém está em Cristo, nova He criatura é. read about this Jesus. Ele leu sobre este Jesus. This Jesus that could change his life. Este Jesus que podia mudar a sua vida. This Jesus that could make him over again. Este Jesus que podia fazê-lo de novo. He knelt there by his chair. Ele derreteu-se ali naquela cadeira. Jesus said, Revelation 3, verse 20, Jesus disse em Apocalipse 3:20: Behold, I stand at the door and knock. Eis que estou à porta e bato. Jack sensed that Jesus was knocking on the door of his heart that night. O Jacques sentiu que Jesus estava a bater à porta do seu coração naquela He noite. said, Jesus, E ele disse: Jesus, come in. entra, Forgive my sins. perdoa os meus pecados, Make me a new man. faz-me um homem novo, Change my life. muda a minha vida, Take away the guilt. tira a culpa, Take away the anger. tira a raiva, Take away the emptiness in my heart and give me a sense of peace. tira o vazio do meu coração e dá-me sentimento de paz. That night, Nessa noite, Jack sensed the touch of Jesus. o Jacques sentiu o toque de Jesus. His life was transformed. A sua vida foi transformada, His life was changed. a sua vida foi mudada. Jesus reached into another heart and another life. Jesus entrou noutro coração e noutra vida. Jack went up and woke up his wife O Jacques subiu e acordou a mulher. and said, Darling, I am so sorry. E disse: querida, eu sinto muito. I have been acting like a fool. Eu tenho agido como idiota. Please forgive me. Por favor, perdoa-me. Jesus tonight touched my life. Jesus hoje tocou a minha vida. Down through the centuries, Através dos Jesus has séculos, touched men and women. Cristo tocou homens e mulheres. Jesus is still the great problem solver. Jesus ainda é aquele que sabe resolver melhor os problemas. Jesus is still the forgiving Savior. Jesus ainda é o Salvador perdoador. Jesus is still the life-changing Lord. Jesus ainda é o Senhor que muda vidas. Jesus is still the miracle worker. Jesus ainda é um operador de milagres. Men and women still come to him. E homens e mulheres ainda vêm Is a there Ele. some problem in your life tonight? Há algum problema na vossa vida esta Some noite? difficulty in Há tonight? alguma dificuldade esta noite na vossa Is there vida? some heartache you're facing tonight? Há alguma dor de coração ou de cabeça que estão Jesus is a more than enfrentar a esta good noite? man. Jesus era mais do que um homem Jesus is bom. more than a good ethical teacher. Jesus era mais do que um bom professor Jesus de is more ética. than a philosopher. Jesus era mais do que um I'm filósofo. going to put on the screen that wonderful song, Amazing Grace. Vou pôr no ecrã esta maravilhosa canção It Amazing says, Grace. Amazing Grace, how sweet the sound Graça excelsa, Amazing Grace, que doce o som, that saved a wretch like me. que salvou um destroço como eu. I once was lost, Uma vez estive perdido, but now I'm found. mas agora I encontraram-me. was blind, but now I see. Estava cego, mas agora vejo. Tonight, Esta is noite, there some problem in your life you cannot solve? se há algum problema na vossa vida que não conseguem Why not get up out of resolver, your seat and come here and kneel? por que é que não se levantam do vosso Forget about this assento? audience or come and stand. Esqueçam esta audiência. Talk to Levantem-se, Jesus. Tell him venham to take aqui, that problem. falem com Jesus. Did you come into this meeting with some burden tonight? Entraram nesta reunião com algum fardo esta noite. Come and ask Jesus to take that burden. Venham e peçam a Jesus Do que you tire need esse fardo. forgiveness tonight? Vocês podem ter perdão You esta come and noite. ask Jesus to forgive you. Venham e peçam a Jesus que Are vos you perdoe. struggling with some problem in your life tonight and you need power to overcome it? Estão a lutar com algum problema esta noite e que precisam de poder para vencer. You come. Venham. Tonight, Esta noite is there a problem between some husband and wife? há um problema entre algum marido ou You mulher. come and ask God to give you a new start tonight. Venham, peçam a Deus que vos dê um novo começo esta If noite. you've never accepted Jesus, Se nunca aceitaram you Jesus, come.
venham. If you've drifted away from Jesus, Se afastaram de Jesus you want to come back, you come. e se querem voltar, venham. And they will come. E eles virão. They will come. Eles virão. You say, well, if this is Europe, they won't come. E vocês dizem, isto é a Europa, eles não vão vir. If my memory serves me correctly, É demais? if my memory serves me correctly, Se a minha memória me serve corretamente, Billy Graham has preached a few sermons in Europe, Billy Graham pregou alguns sermões na Europa and thousands have come. e milhares vieram. They will come in Europe. Eles virão na Europa. I have made altar calls all through Europe for people to come to Christ, and they've come. Eu fiz apelos em toda a Europa para pessoas virem à frente para Cristo. I'll tell you an interesting story about Billy Graham. Vou contar-vos uma história interessante acerca Billy de Graham Billy was Graham. preaching on Christ in London. Billy Graham estava a pregar sobre Cristo em Londres. They were at Wembley Stadium. Eles estavam no estádio de In Wembley. his first evangelistic series there, Na sua primeira sessão evangelística ali, when he made his appeals for Christ, quando ele fez os seus apelos para Cristo, they always use the song Just As I Am, eles sempre usam a canção Tal Qual Estou. and hundreds came forward. E centenas vieram à The frente. British press is really critical, E a imprensa inglesa é muito crítica. and so they criticized him. Então, criticaram. He was criticized on television, Foi criticado na televisão, criticized on radio, criticado na rádio, criticized in the newspaper, criticado no jornal. and they said to him, Então disseram-lhe, they said, it's emotional. disseram, é emocional. He's manipulating people's emotions. Ele está a manipular as emoções das They pessoas. start singing that song Just As I Am. Eles começam a cantar aquela And música people tal start qual estou, crying. e as pessoas começam a This chorar. is all emotional. É tudo emocional. So Billy Graham was preaching a second time. He came back, 5, 6 years later to preach in Então, Wembley. Billy Graham veio uma segunda vez, 5 ou 6 anos depois, para fazer uma ação evangelística. And he went to his song leader, George Beverly Shea. E veio ter com o seu líder de cânticos, George Beverly Shea. So he said, George, Então disse, Jorge, last time we were here, na última noite que estivemos they aqui, criticized us. na última vez que estivemos that aqui, we're too criticaram-nos que nós éramos muito This emocionais. time, Desta vez, I'm not going to use Just As I Am. não vou usar o tal qual estou. I'm going to make a straight appeal, no music. Vou fazer um apelo direto, sem música. Now, George Beverly Shea was really nervous. Então, o Jorge estava muito nervoso. He said, Billy, Ele disse, Billy, I don't know if it'll work or eu not. não sei se vai funcionar. Every sermon we make the appeal on Just As I Am. Todos os sermões nós fazemos o apelo com o tal qual eu I mean, it's estou. kind of like the hallmark. It's the signature of your sermon. É como a marca, é a assinatura do teu sermão. So Billy Graham said, Então, George, Billy Graham disse, Jorge, you sit down tonight. sentas-te hoje. Let me make the appeal. Deixa-me fazer o apelo. Came into the appeal. E ele fez o apelo. He said, if you want to accept Christ tonight, Ele disse, se querem aceitar you Cristo want your hoje, sins forgiven, se querem os vossos pecados perdoados, you want eternal life, se querem vida you eterna, want Jesus to solve your problem tonight, querem Jesus para resolver o vosso you problema want esta your life noite, changed tonight, querem a vossa vida mudada I esta want you to noite, come. eu quero que venham. Absolute silence. Silêncio absoluto. Nobody came. Ninguém veio. Continued the appeal. Continuou o apelo. Nobody came. Ninguém veio. And finally, E finalmente, one man got up. homem You heard the levantou-se. seat go up. Doot. Ele ouviu-se o assento a subir, The tac, wooden seats began to go up. Another. e começaram outros assentos, tac, tac, But tac. finally, hundreds came. Finalmente centenas He vieram. preached for 20 nights. Ele pregou 20 Did not noites. use one song. Não usou uma canção. Hundreds and hundreds came. Centenas e centenas vieram. Headlines in the British newspaper. Os títulos dos jornais britânicos. The silence is killing us. O silêncio está-nos a matar. Give us back just as I am. Deem-nos outra vez o tal qual eu The estou. silence is killing us O when those silêncio people come está-nos a forward. matar. Jesus Christ Jesus Cristo is still the life-changing Lord. ainda é o Senhor que muda vidas. Ellen White says Ellen White diz that of all preachers on earth, que se todos os pregadores na Terra, Seventh-day Adventists os adventistas do sétimo should be dia, the foremost. deviam ser os pregadores de ponta. They should be first Devem ser os primeiros in uplifting Jesus. a levantar Jesus. When we bem lead alto. them to Jesus, Quando dirigimos as pessoas a Jesus. Jesus said in John 12, verse 32, Jesus disse em João 12:32, if I be lifted up, quando eu for levantado da I terra, will lead all men to me. atrairei a mim todos os homens. When we uplift Jesus, Quando nós levantamos Jesus and bem alto people's hearts are broken to accept Jesus, e os corações das pessoas são quebrados para they aceitar will accept the Jesus, Sabbath. eles aceitarão They'll o accept the sábado. health message. Eles então vão aceitar a They'll accept the mensagem da state of the saúde. dead.
Eles vão aceitar o estado dos But if mortos. their hearts are not converted Mas se os seus corações não estiverem and you don't lead them to convertidos, Jesus, se não os dirigirmos a they will Jesus, fight you on every doctrine. eles vão combater convosco em cada doutrina. But when they come to Jesus Mas quando vêm a Jesus, and He changes their life, Jesus muda a sua they vida. walk in His footsteps. Então eles aceitam. Uplift Jesus. Levantem Jesus bem Uplift alto. Jesus. Falem de Cristo. Do not be afraid to preach evangelistic sermons. Não tenham medo de pregar sermões evangelísticos. Crowds may not be large, Talvez as multidões não sejam but grandes, God will change hearts. mas Cristo vai mudar God will change corações. souls. Deus vai mudar almas. One last story I want to tell you before the break. Uma última história que eu vos quero I contar was antes do preaching intervalo. in a European country, Eu estava a pregar num país europeu, one of the toughest countries in Europe. dos países mais difíceis da It will Europa. remain unnamed. It will remain unnamed. Não vou dizer o nome. In that country, Nesse país, first night we had 500 people. primeira noite tivemos 500 pessoas. Now in the United States, Nos Estados Unidos, if they don't like your sermons, se eles não gostam dos vossos they sermões, just don't come back the second night. não voltam na segunda noite. In this country, Neste país, they walk out. eles saíram. And so I had 500 people to start. Então tinha 500 pessoas para The first começar night, a primeira noite. while I was preaching, Enquanto eu estava a pregar, 150 people walked out. hum, A hun- 150 pessoas saíram I only da started with sala. 500. Eu comecei com 500. The second night, Segunda I noite, felt better. eu senti melhor. Only 100 people walked out. Só 100 é que saíram. The pastors in that country came to me. Os pastores nesse país vieram ter comigo. Pastor Mark, Pastor you're Marco, preaching too much like an American. você está a pregar muito como americano. You need to stand with your hands by your side and lecture. Precisa de ficar assim, com as mãos nas suas ancas e dar o sermão. sem You se lost mexer muito. 250 people the first 2 nights. Já perdeu 250 pessoas nas primeiras 2 You noites. keep preaching like this, Se você continuar a pregar assim, we're going to lose the whole audience. vai perder a audiência So inteira. this is what we're going to do. Então é isto que nós vamos fazer. We are going to make these in this country. They were very organized. Neste país eles eram muito organizados. They drew a box on the platform. Eles fizeram uma caixa na They said, "You plataforma stand in that box. e disseram, o senhor You fica don't naquela walk out of the caixa box." e prega da caixa. Well, the third night, Então na I got terceira so noite, excited. I was walking up and down the platform like então this. eu estava tão entusiasmado que eu estava a andar na plataforma The brethren came to me. e os reverendos They vieram ter said, "You were comigo using slides. e disseram, estamos a It usar was dark, slides, é escuro, so we'll forgive you." por isso vamos perdoar. But we put tacks on the edge of the box, so when you feel with your feet, if you go by there, don't go by there. Stay in that box. We put, little tacks. You know what tacks are? Vamos pôr alguns cacos no chão que é para quando você os pisar, os sentir e perceber que não pode andar mais. So you feel with your feet and don't go by there. Então vai sentir com os pés e não vai ir para ali. Well, I was preaching about Jesus. Então eu estava a I pregar got sobre so Jesus excited I walked out of the box. e eu estava tão entusiasmado de sair da caixa. 5 Adventist pastors walked out of the meeting. 5 pastores adventistas saíram das reuniões They said, "You can't preach like that in e Europe." disseram, não se pode pregar assim na We Europa. only had 200 people left by now. Só tivemos 200 pessoas que saíram naquela altura. Now, we started with 500. By now, we had 200. Começámos com 500, agora só tínhamos 200 pessoas, desculpem. And they said, "Pastor, you can never make an appeal in this country." E eles disseram, pastor, você nunca pode fazer um apelo neste país. The pastors were really upset with me. E os pastores estavam mesmo zangados comigo. Now, I was concerned. Então eu estava preocupado. I was supposed to be teaching young pastors how to do evangelism. Era suposto eu estar a ensinar os jovens pastores como fazer evangelismo. 300 people walked out 300 pessoas on saíram. the sermon on Jesus and the cross. E num sermão sobre Jesus e a cruz, I didn't have many people left. eu não tinha muitas pessoas, But I knew this. mas eu sabia isto. Their preaching wasn't winning a lot of people. A pregação deles não estava a ganhar grandes pessoas. They only baptized 7 people among 12 churches in that city the year before I came. Só batizaram 70 pessoas em 12 igrejas. There were, Só batizaram 7 pessoas em So- 12 igrejas so I um said- ano antes. I said, eu vi. "God, I'm going to keep pouring my heart out every night." Então, meu Deus, eu disse, meu Deus, eu vou continuar a pregar com o coração cada noite. And I don't know what's going to happen in E eu this não sei series. o que é que vai acontecer nestas séries. I may be only left with 70 people. Eu posso ser deixado com 70 pessoas. But
I may be left with 70 people, 70 from 500, That what I said. but we'll baptize 50 of those people. Mas batizamos 50 pessoas. I'm not preaching for crowds. Eu não estou a pregar para I'm multidões. preaching that some man, some woman, some boy, some girl makes a decision. Eu estou a pregar para que algum homem, alguma mulher, algum rapaz, alguma criança faça uma So decisão. we came to a critical time in the meetings. Então, chegámos a um ponto crítico das reuniões. I canceled all my classes to teach them. Eu cancelei todas as minhas aulas para os ensinar. I fasted and prayed for 2 days. Eu jejuei e orei por 2 dias. I was getting so much criticism, Eu estava a ser tão criticado. so I fasted and prayed for 2 days. Então, eu jejuei e orei durante I said, 2 I'm not going to dias. teach you for 2 days. Eu disse, eu não vos vou ensinar durante 2 dias. And I kept fasting and praying and calling on God. E continuei a jejuar e a orar e a chamar a I Deus. said, God, Eu disse, Deus, I am supposed to be teaching these people evangelism. eu sou suposto estar a ensinar estas pessoas evangelismo. All I can do is be who I am. Tudo o que eu posso fazer é ser quem eu sou. I can't make believe that I'm somebody I'm not. Eu não posso fingir que sou outra pessoa. Lord, I'm a preacher. Senhor, eu sou um I'm not pregador. going to pretend I'm a philosopher. Eu I'm a não vou preacher. fingir que sou um filósofo. Eu tenho de pregar. Lord, and if preaching doesn't work in this generation, I don't know what does. Senhor, se a pregação não funciona nesta geração, eu não sei o que é que You funciona. didn't call me to be some philosopher or intellectual. You called me to preach the gospel. Tu não me chamaste para ser um filósofo ou um intelectual, chamaste-me para I don't pregar know o how to do evangelho. anything else, Lord. Eu não sei o que fazer. That's all I'm going to do. É o que eu sei fazer, I'm going to Senhor. preach the gospel. É o que eu vou fazer, eu vou pregar And o you touch their evangelho. hearts. Toca os corações. Fasted and prayed for 2 days. Jejuei e orei durante 2 dias. On Friday, I came back to class to teach them. Na sexta-feira voltei às aulas para os My ensinar. translator came forward. E o meu tradutor veio à He frente said, Mark, you're not going to believe this. e disse, Marco, tu não vais acreditar nisso. You know that meeting that all those people walked out of? Sabes aquela reunião que todas as pessoas saíram? He said, here is a letter Aqui está uma carta from one of the richest people in this city. de uma das pessoas mais ricas desta cidade. Used to be an Adventist. Era um He adventista left the church. que saiu da igreja. Sat in that meeting Sentou-se naquela reunião that those people walked out que aquelas pessoas saíram and gave his heart to the Lord. e deu o seu coração ao And Senhor. he writes this letter how his whole life was E changed. escreveu esta carta sobre como a vida toda dele foi mudada. Mark, here's another letter Marco, aqui está outra carta from one of the famous artists in this country de um artista famoso neste país who was converted in that meeting. que foi convertido naquela reunião. I said, all I want you to do Eu disse, tudo o que quero is que you read façam those 2 letters to these pastors. é que vocês leiam estas 2 cartas aos pastores. That's all I needed. That was the encouragement I needed. É só o que eu preciso, foi o encorajamento que eu I precisava. went the next meeting Eu fui à próxima and reunião, preached on Jesus preguei sobre and made an Jesus appeal. e fiz um apelo. Young people on drugs were delivered. E jovens que estavam nas drogas foram People began to libertos. come forward. As pessoas começaram a vir à Our frente. crowd grew. A nossa multidão cresceu. Next week we had 300. Na semana seguinte tivemos 300. Next week we had 400. Na semana seguinte tivemos Next week we had 400. 500. Na outra 500. One of the toughest cities in Europe, then we had 700. Numa das cidades mais difíceis da Europa, depois tivemos And the 700. Spirit of God came down. E o Espírito de Deus desceu. And nearly 100 people made decision for baptism. E mais ou menos 100 pessoas fizeram a We decisão para o baptized young batismo. people who are in the ministry today. They walked in off the streets. Batizamos jovens que vieram das ruas e que hoje são ministros. Keep preaching. Continuem a Let the pregar. critics criticize. Deixem os críticos criticar. Let the philosophers philosophize. Deixem os filósofos Let filosofar. the intellectuals intellectualize. Deixem os intelectuais intelectualizar. Let the tongue waggers wag their tongue. Deixem os falabaratos falar barato. But you just keep preaching Mas continuem a pregar and winning souls for e a Jesus. conquistar almas para And in Jesus. the end, E no fim, You'll have stars in your crown. terão estrelas na vossa coroa. Amen. Amém. Well, we will take a 10-minute break. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Then we'll come back. Depois vamos Our voltar short section para uma sessão curta on the psychology of appeals. sobre a psicologia dos apelos. I'll talk about psychological makeup of man and how we make appeals. Eu vou falar sobre a estrutura psicológica dos homens, das I'll give you pessoas e como 7 fazemos different apelos. appeals that I use. Vou dar-vos 7 apelos diferentes que eu uso Then I'll save 30 minutes to ask questions. e depois vou deixar 30 minutos para perguntas.